bêbada a 100 por hora no centro da cidade, ela está assumindo o risco de matar alguém. Então ela pode responder o crime por dolo eventual. Ela pode, inclusive, ser sujeitada àquilo que prescreve o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal e os artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal Civil brasileiro, né, quando ela vai responder perante um tribunal do júri, perante a sociedade, perante um conselho de sentença, não é verdade? Então veja que esse é o dolo eventual. Normalmente os crimes de trânsito são classificados como crimes culposos, não é verdade? Culposos são aqueles crimes que estão previstos na lei, tem que haver uma previsão, porque se não tiver previsto não existe também o crime doloso, não existe o crime culposo, apenas o doloso, não é verdade? Então culposo é quando o sujeito ativo, ele pratica o crime, ele pratica essa ação ou omissão típica, essa conduta, e demonstra esse nexo, né, com negligência, imprudência ou imperícia. Então, doloso, ele quer praticar ou ele assume o risco de praticar o crime. Culposo, ele pratica o crime, mas com culpa. Com culpa significa que ele pratica de forma negligente, de forma imprudente ou com imperícia, não é verdade? Então, o crime culposo é aquele crime que tem que estar previsto na legislação, tem que estar previsto na lei, mas é um crime que não demonstra dolo, né? Não existe o dolo, né? Existe muitas pessoas que falam dolo, outros dolo. Eu prefiro o dolo, que é mais fácil, enrola menos a língua, não é verdade? Então o dolo, né, ou a culpa, então tem que demonstrar isso. E o resultado, tem que ter o resultado, não é verdade? Nós temos aí, por exemplo, o homicídio, tem que aparecer o corpo, não é verdade? Se não aparecer o corpo, restar vestígio, a possibilidade de se apurar isso pelo artigo 158 do Código de Processo Penal, que é a prova pericial, né, direta. E também a indireta, né, que pode ser pelo artigo 167 do Código de Processo Penal, o exame de corpo delito indireto. Então nós temos aí o que é uma tipicidade. São 4 fatores: a conduta, né, o nexo, a responsabilidade subjetiva do artigo 18 e o resultado. Isso é que tem que estar lá na denúncia, por exemplo, do Ministério Público, a denúncia do artigo 41 do Código de Processo Penal e o artigo 29 do Código de Processo Penal Militar, do Decreto 1002 de 69, tem que estar lá para provar a tipicidade, tem que provar isso. Existiu a conduta, há o nexo, há responsabilidade subjetiva, ou seja, foi praticado com dolo ou com culpa, e ainda tem o resultado, não é verdade? Se bem que há crimes que não precisam de resultado. Por exemplo, o artigo 150 do Código Penal, invasão de domicílio, né, é um crime de mera conduta. Bastou entrar dentro da casa sem aqueles requisitos explícitos no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, pronto, já cometeu o crime, então não precisa fazer nada, basta entrar, né? Assim como nós temos aqui um crime tipicamente militar, do artigo 302, né, do Código Penal Militar, do Decreto 1001 de 69, que é um crime tipicamente militar, porque ele é um crime que só é praticado por militares e não precisa, invasão do quartel, não é verdade? É alguém que invade o quartel, é um crime tipicamente militar, né? Invadir o quartel, só quem tem quartel é militar, não é verdade? Então nós temos aí o tipicamente militar, muito bem. Prosseguindo, então nós temos aí a ação típica, antijurídica. O que é antijurídica? E aí nós vamos ver que surgiu uma nova antijuridicidade, né? Por enquanto nós temos aquelas 4 dirimentas do Código Penal que todos conhecem, né? Legítima defesa, do artigo 25, estado de necessidade, do artigo 24, estrito cumprimento do dever legal, né, e o exercício regular de direito, né? Hoje ainda discutia com um colega sobre os ofendículos. O que são ofendículos? São aqueles vidrinhos que se coloca lá no vidro, no muro, né, para a tentativa de que o ladrão tenha medo de pular para não cortar a mãozinha, né? Mas isso, o ofendículo, é um exercício regular de direito, na verdade. Está lá no artigo 23, inciso 2 do Código Penal brasileiro, não é verdade? É um exercício, a pessoa está agindo dentro daquilo. Legítima defesa, uma ofensa contra meu bem jurídico maior, a minha vida, né? E eu só tenho se eu não tiver outra chance, se eu não conseguir voar, não conseguir entrar na terra, não sair para um lado ou para outro, né? A única chance de defender o meu bem jurídico maior ante uma agressão
injusta e iminente é matar o meu oponente, então eu não vou estar agindo com dolo nem com culpa, não haverá responsabilidade subjetiva, né? Então eu não praticarei um crime. Que crime é esse que eu não tenho vontade de fazer e também não estou sendo negligente, nem imprudente, nem imperito, não é verdade? Então essa é a legítima defesa. Estado de necessidade é a mesma coisa, a necessidade, né, manda e aí tem que fazer, porque senão eu vou perder o meu bem jurídico maior, que é a minha vida. Então veja que nós temos aí a antijuridicidade, né? Se a pessoa praticou a tipicidade com todos aqueles 4 fatores que eu falei, mas em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, ele não vai cometer crime, não é verdade? Ele não será culpável. O que é a culpabilidade? Culpabilidade significa que o crime ele tem que ser praticado independentemente de qualquer coisa. Por exemplo, lá no artigo 22 do Código Penal, nós temos que a pessoa pode estar sendo coagida, pode estar cumprindo uma ordem que ela não tem como recusar, não é verdade? Por exemplo, uma coação, se não matar fulano, eu vou matar a tua família, acontece muito em filme americano, não é verdade? Então nós temos aí essa questão, né, da coação, etc, etc, a desobediência, a obediência lá do artigo 22 do Código Penal brasileiro, artigo 21 e 22. Também tem aquela condição da pessoa não alegar que não sabe, né? E tem a inimputabilidade, não é verdade? O que é inimputabilidade? Lá no artigo 26 do Código Penal diz que a pessoa pode se tornar inimputável se ela tiver problemas mentais, por exemplo, ela não tiver a imputabilidade, ou seja, a consciência do que ela está fazendo errada. Então a pessoa que está muito drogada, a pessoa que está sofrendo problemas mentais, ela é inimputável e ela pode sofrer aí uma medida de segurança, ela não pode sofrer pena, né? A pena lá do artigo 32 do Código Penal é para quem é imputável, o Estado só pode aplicar pena em quem é imputável, então o Estado não pode deixar de aplicar pena naquele que é imputável, mas aquele que é inimputável, nos termos do artigo 26 do Código Penal, ele está sujeito a uma medida de segurança do artigo 96 do Código Penal. Assim como imputável também por força do artigo 228 da Constituição Federal, o menor de 18 anos é inimputável. Menor não comete crime, menor comete ato infracional. Está lá no artigo 103 da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é verdade? O menor não sofre pena, ele sofre medida socioeducativa a partir do artigo 112 da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então nós temos aí, por exemplo, a pena, a medida socioeducativa mais gravosa está no artigo 121, que é a internação, até 3 anos e tal, né? Muita gente reclama do artigo 121, parágrafo 5º, que diz que o menino pode praticar vários crimes aí, enquanto ele é menor de idade e tal, crimes não, atos infracionais, na verdade, do artigo 103, e aí ele vai sofrer aí uma sanção, né? Vai sofrer a medida socioeducativa, vai passar pelo devido processo legal, aquele do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, está previsto no artigo 104 da Lei 8.069, e aí vai ser condenado a 3 anos, mas aí ele já vai estar com 19 anos e meio, né? Ou 20 anos e meio. Aí quando ele completa, no dia que ele completar 21, ele tem que sair limpo como se nada tivesse acontecido. Está no artigo 121, parágrafo 5º da Lei 8.069. Então essa é a pena para os imputáveis, e os inimputáveis podem sofrer ou medida de segurança, ou medida socioeducativa, no caso do artigo 228 da Constituição Federal, a inimputabilidade em razão da idade, não é verdade? Então nós temos aí uma série, um arcabouço jurídico que protege aí os menores, né? Então vejam que nós temos aí essa questão também para a culpabilidade. Eles cometem o crime? Comete não, ato infracional. Agora a pessoa, por exemplo, que está drogada, extremamente drogada, ou foi induzida, ou bebeu voluntariamente até perder a noção das coisas, né? E aí cometeu um crime, né? Cometeu um furto, um roubo, furto lá do artigo 155, né? Um roubo, por exemplo, né? Do artigo 234 do Código Penal Militar. Então temos aí várias situações que eu poderia citar, mas essa pessoa não tem noção do que ela está fazendo, então ela se torna inimputável nos termos do artigo 26 do Código Penal, né? E aí ela não pode sofrer pena, ela vai sofrer uma medida de segurança. Ela vai para um nosocômio, vai ser tratada e tal, né? E aí, dependendo, né, ela vai ficar. E às vezes ele pode ser absolvido
do crime, porque a causa do crime é exatamente a culpabilidade, né? Enquanto que da medida de segurança é a periculosidade, até onde essa pessoa está trazendo perigo à sociedade, né? Porque todo crime é um dano à sociedade. Michel Foucault falou isso. Então, nessas palavras de Michel Foucault, nós temos que a periculosidade é o que dá razão à medida de segurança, certo? Então o crime é a culpabilidade, a medida de segurança é a periculosidade. Tranquilo até aqui? Então nós temos aí o que é um crime? Crime é toda ação, omissão típica, antijurídica e culpável. Então nem sempre alguém que mata alguém é crime. Nem sempre alguém que furta de alguém é crime, né? Nós temos aí que analisar se é a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade para que nós tenhamos ao final um crime ou não, um crime passível de ser punido. Né, punido, ser sancionado, né, ou com pena do artigo 32 aos imputáveis, ou com medida de segurança ou medida socioeducativa para os inimputáveis. Até aqui tranquilo? E crime militar, o que é? Na verdade, nós temos lá no artigo 124, como eu falei, né, que cabe à Justiça Militar da União julgar os militares e os civis. Então, cuidado com o artigo 124 da Constituição Federal. A competência da Justiça da União, aquela que julga os militares federais, aqueles que são da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, né? Esses militares serão julgados pela Justiça da União. E também pode julgar civis, não é verdade? Olha só, a Justiça Militar tem competência para julgar civis? Tem, claro, mas depende do que é, do conceito que nós vamos ver sobre crime militar. O que é crime militar, não é verdade? Enquanto que o artigo 125, parágrafo 4º, artigo 125, parágrafo 4º, diz que cabe à Justiça Estadual julgar policiais militares e bombeiros militares. Policiais militares e bombeiros militares. Então a Justiça Estadual julga civis? Não. A Justiça Militar Estadual julga civil? Não. Não julga civil. A Justiça Militar julga Tribunal do Júri? Aí é que está. Cuidado com a Constituição Federal. A Constituição Federal diz que na Justiça Militar sempre haverá a determinação da competência pela matéria, ratione matéria. Então, pela matéria, o que quer dizer isso? Por exemplo, crime do júri, quem é que vai julgar? Tribunal do Júri. Mas não é a Justiça eleita, não é a Justiça Militar, não, é Tribunal do Júri. Então, crime praticado por militar estadual, crime doloso contra a vida, veja bem, estou falando aqui Tribunal do Júri, lá do artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, quando nós falamos do Tribunal do Júri. Tribunal do Júri julga crimes dolosos contra a vida. Olha lá o artigo 18, inciso 1º da Constituição Federal. Então ele julga lesão corporal seguida de morte? Não. Porque lesão corporal, do artigo 129 do Código Penal e artigo 209 do Código de Processo Penal Militar, o decreto 1001 de 69, a lesão corporal é o dolo. A morte é o subsequente, então ela é culpa. Então não é um crime doloso contra a vida. Nesse caso, nós temos um crime préter-doloso contra a vida. Então não é julgado pelo Tribunal do Júri. É latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º. Não existe, por quê? Porque a ideia, a intenção da pessoa é roubar, mas acontece, em consequência do roubo, ela provoca algum ato, alguma omissão que leva à morte. Mas veja bem, já é um segundo ato. Então esse ato é culposo, porque ela não tinha intenção. Ela aconteceu por negligência, imprudência, imperícia. Então não é um crime doloso contra a vida. Então o Tribunal do Júri só julga crimes dolosos contra a vida. Por exemplo, artigo 121 do Código Penal, o homicídio. Artigo 122 do Código Penal, o infanticídio. Induzimento ao suicídio também, artigo 123, artigo 124 do Código Penal, o crime de
aborto, né, as formas de aborto, esses crimes aí do 121 ao 124 do Código Penal são julgados pelo Tribunal do Júri quando dolosos, e ainda tem a tentativa desses crimes lá do artigo 14, inciso 2º do Código Penal brasileiro.